Olá, turma! Tudo bem com vocês? Então, pessoal, vamos dar sequência no nosso conteúdo de história, né? Vamos falar mais 4 tópicos aí da guerra, que foram a Operação Barbarossa, o Holocausto, a entrada dos Estados Unidos na guerra, né? E a reviravolta do grupo dos aliados. Então, pessoal, sobre a Operação Barbarossa. Após o ano de 1941, parte da Europa já estava sob o domínio de Hitler. E aí Hitler decidiu invadir a União Soviética, quebrando o Pacto Nazi-Soviético de não agressão, ou Pacto de não agressão, ou Pacto Germano-Soviético, né? Então todos esses nomes são usados aí para esse pacto. Esse pacto foi um acordo entre Hitler e Stalin, né? Ele foi assinado em 1939 e nesse pacto, né? Os alemães, de acordo com esse pacto, alemães e soviéticos, eles dividiram o território da Polônia e a União Soviética recuperou alguns territórios aí perdidos durante a Primeira Guerra. Então, pessoal, nesse pacto também, esse acordo, né, Hitler não poderia, com Hitler com seu expansionismo, ele deveria poupar a União Soviética, né? Então ele deveria cumprir o pacto e não ter invadido a União Soviética. Então, pessoal, olha só, na madrugada, né, de 22 de junho de 1941, o exército nazista cruzou a fronteira aí do território soviético e acabou invadindo o território, e esse ato, né, foi chamado, o início desse ato foi chamado de Operação Barbarossa. Até então, Stalin acreditava que Hitler não teria coragem de invadir a União Soviética, e os soviéticos estavam amparados pelo pacto nazi-soviético de não agressão, né? O que aconteceu justamente o contrário. Hitler invadiu a União Soviética. Então, essa invasão, ela envolveu mais de 4 milhões de soldados. Só que, antes disso acontecer, Stalin, ele já estava assim, bem temeroso. Ele achava que Hitler não seria capaz de invadir a União Soviética. Só que, ao mesmo tempo, na cabeça dele, né, ele achava que poderia já ir armando um arsenal. Ele já tinha em mente aí já um exército, né, já tinha organizado um exército de 800 mil soldados. Mas o que são 800 mil soldados perto de 4 milhões de soldados? Então, com isso, né, com essa invasão aí, os soldados, eles enfrentaram uma enorme batalha. Então, eles utilizaram, né, mais uma vez, eles utilizaram aquela estratégia de guerra chamada Blitzkrieg, né, que quer dizer guerra relâmpago, e usando essa estratégia aí, eles avançaram rapidamente sobre a União Soviética. Então, o objetivo, o que Hitler queria com a União Soviética, né? Então, qual que era o objetivo dele ter invadido, dele ter quebrado um pacto, né? Um pacto feito com os soviéticos. Por que Hitler faria isso? Hitler queria a malha industrial de Leningrado, né? A malha industrial. Ele precisava produzir mais e mais arsenal de armas. Ele queria as terras produtoras de grãos de Kiev. Ele queria o centro administrativo de Moscou e queria os recursos minerais de Stalingrado, desculpa.
Então, esses seriam os interesses de Hitler sobre a União Soviética, né? Tem um mapa na apostila de vocês, pessoal, na página 404, e nesse mapa aí tá falando, né? Tá mostrando aí as movimentações da Segunda Guerra Mundial nos anos de 1939 até os anos de 1941. Depois, em uma aula online, nós podemos voltar aí nesse mapa, né? De acordo com esse mapa, a Alemanha, né? Lá mostra a ocupação da Alemanha, todos os territórios aí que foram ocupados por ela, a parte que era dos aliados e a parte, os países que estavam neutros, né? Que no caso eram só 4 os países neutros na guerra, que são Portugal, Espanha, Suécia, Dinamarca, Finlândia. E depois a gente vai analisar esse mapa em uma aula online que nós vamos estar todos juntos para que vocês possam entender. Porque não adianta eu ficar falando sobre o mapa que está aqui na apostila. Então, pessoal, agora vamos falar de outro, de um fato que ocorreu na guerra, que foi o fato mais marcante, né, durante a Segunda Guerra Mundial, que foi o Holocausto. O que foi o Holocausto? Holocausto é o nome que se dá para o genocídio cometido pelos nazistas ao longo da Segunda Guerra Mundial, que vitimou aproximadamente 6 milhões de pessoas. Entre essas 6 milhões de pessoas estavam judeus, ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová, deficientes físicos e mentais, opositores políticos e etc. Então tinha um grande grupo, todos aqueles que iam contra o nazismo. Essas pessoas, elas foram presas, eles foram enviados para os vários campos de concentração dentro do continente europeu. Esses campos, eles não estavam só na Alemanha. Então, em vários pontos do continente existiam aí esses campos de concentração, né? Então, olha só, o grupo de todas essas pessoas que faziam, de todas essas pessoas que compunham esse grupo de vitimados pelo Holocausto, com certeza os judeus, eles foram o maior número aí de pessoas assassinadas durante o Holocausto, né? Pessoas que foram mortas com os mais diferentes tipos de castigo, de crueldade, de morte com requinte de crueldade. Então, pessoal, olha só, continuando aqui, né? Tem um caso que tem uma história, né? Que contam que Hitler, na juventude, ele fazia parte de um grupo, né? Ele morava na Áustria, ele morava em Viena, na Áustria, e ele fazia parte de um grupo, e esse grupo, ele era antissemita. O que é um grupo antissemita? O antissemita é ou antissemitismo, né? Então, o antissemita são aqueles que não aceitam os povos semitas, e os judeus são povos de origem semita, né? Então, assim, de acordo com esses dados aí, Hitler, ele era antissemita, porque desde a juventude, desde quando ele era jovem, né, lá em Viena, na Áustria, ele já fazia parte desses grupos, né? Esse grupo de aversão aos povos semitas. Então, pessoal, olha só, o antissemitismo alemão, né? Essa raiva dos alemães contra os povos semitas, eles defendiam, né, que os judeus não pertenciam à raça ariana. O que era a raça ariana? Eu já expliquei para vocês que a raça ariana era uma raça superior. Aliás, não é uma raça superior, é uma raça
que eles julgavam que eram melhores que os outros, que eles eram mais altos, que eles eram mais bonitos, que os olhos deles eram extremamente azuis, que eles eram muito inteligentes. Então, esses eram os povos chamados, os povos que faziam parte da raça ariana. Então, extinguindo todos esses grupos da sociedade, todos os homossexuais, todos os ciganos, todos os negros, os judeus, né? Só a raça ariana deveria predominar. E falando ainda, né, sobre o Holocausto, os povos eram enviados para os campos de concentração, né? Não eram só homens, não tinha idade, eram homens, mulheres, crianças. Então não tinha idade para ser enviado para os campos de concentração, desde que se encaixasse naquele grupo que eu citei agora há pouco, né? Desde que fosse judeu, que fosse cigano, que fosse homossexual, etc. Então, todo esse grupo, eles eram enviados para os campos de concentração. Primeira coisa, nos campos de concentração se desenvolvia lá um trabalho escravo. E aí, o que acontece? Eles desenvolviam a agricultura, né? Eles plantavam para alimentar os soldados. Só que eles recebiam uma alimentação muito precária, eles viviam em situação muito precária, tinha os alojamentos, né? Cada um deles tinha aqueles uniformes listrados, né? Como vocês já viram aí várias vezes em alguns filmes, igual mostra lá no filme do Menino do Pijama Listrado, né? Então, eles eram identificados, eles não tinham nome. No campo de concentração não existia nome para eles, eles eram identificados através de números. É como se fosse uma placa de carro. Colou no peito da pessoa, ele é identificado através daquele número. Então, tinham vários triângulos costurados, né, bem grosseiramente, no uniforme deles lá, aqueles uniformes listrados. Então, cada triângulo, cada cor de triângulo, identificava de onde aquela pessoa vinha. Então, pessoal, olha só, como eu compartilhei com vocês aí, né, naquele chat que nós fizemos sobre os filmes que nós assistimos, existiam dentro dos campos de concentração, existiam os mais diversos tipos de castigo, né? E castigos estes que, assim, que a gente não consegue nem imaginar como que pode um ser humano morrer daquela forma, né? Como eu tinha citado para vocês aí, tinha a morte por cachorros, né? Então, cachorros bravos, bem treinados e tudo, as pessoas eram jogadas para os cachorros, para que os cachorros devorassem as pessoas. Tinha também o castigo da escada. Esses castigos, eles eram impostos para quem cometia alguma coisa que eles julgassem, podia ser mínima coisa que fosse, né? Mas que eles julgassem que fosse um erro, então eles eram castigados dessa forma. E aqueles também que tentassem fugir dos campos eram castigados desta forma. Então, assim, de acordo com este filme, né, que eu assisti, que chama O Fotógrafo de Mauthausen. Mauthausen é um dos campos de concentração. O pior castigo seria o castigo da escada, né? A morte por exaustão na escada. Então, existia uma escadaria muito grande e eles colocavam nas costas dos castigados, né? Vamos dizer assim, daqueles que seriam castigados, umas mochilas, é como se fosse uma mochila, um compartimento onde eles carregariam blocos de pedra. E essa escada, ela era extremamente escorregadia. Então, eles tinham que carregar esses blocos de pedra amarrado nas costas, né? Subir todos os degraus da escada, que era muito grande, né? Correndo o risco de cair, de se machucar. Então, muitos caíam, perdiam seus dentes, quebravam o nariz, porque caíam de frente. Mas é uma coisa assim, horrível de se imaginar. Então, pessoal, olha só. O Holocausto, ele foi, com certeza,
o Holocausto ele foi a pior parte do nazismo, né? A parte mais dolorosa aí do nazismo. Como eu tinha falado para vocês aí, que essa política, né, essa política de extermínio em massa, que fazia parte da solução final, ela predominou, né? Esse holocausto, ele predominou entre os anos de 1941 até o ano de 1945, né? E essa prática, ela ficou conhecida aí por esse nome, em que pessoas de várias milhões de pessoas, né, foram mortos. Então, essa situação, né, de acordo com o projeto nazista, essa situação fazia parte, né, na verdade, do projeto nazista, como eu falei para vocês, de purificação racial. O que seria o projeto de purificação racial? Ou seja, eles queriam fazer predominar no mundo, somente na Europa, somente a raça ariana, né? E a eugenia era o caminho para garantir o arianismo, ou seja, o predomínio da raça ariana. O que é eugenia? Eugenia, olha só, pessoal, o significado de eugenia tá tudo aí na apostila de vocês, tá? É a teoria que busca produzir seleção nas coletividades humanas baseadas na genética, né? Você pode sim, sobre essa eugenia, vocês vão estudar sobre isso ou já estudaram em ciências. Então, pessoal, a eugenia, ela era o caminho, né, para garantir o arianismo, ou seja, o predomínio da raça ariana, uma linhagem pura, segundo Hitler, né, de um ser humano inteligente, forte, claro e alto. Esse homem era louco, viu? Só pode. Só pode não, né? Era. Então, pessoal, olha só. Como eu disse para vocês, né, muitos daqueles que tentavam sabotar os esquemas, né, os esquemas que eram organizados dentro dos campos de concentração, eles tinham uma punição muito pesada, como eu já disse para vocês, né? Então agora nós vamos falar sobre os Estados Unidos, a entrada dos Estados Unidos na guerra, né? Então, pessoal, essa foi a guerra pelo Pacífico, quando aconteceu a guerra no Oceano Pacífico. Eu queria só ler um pedacinho, um trechinho aqui para vocês, onde mostra os motivos que o Japão teria teria atingido, né, a base militar de Pearl Harbor dos Estados Unidos. Então, olha só, desde a primeira década de 1930, o Japão buscava dominar essas regiões em busca de matéria-prima para suprir a demanda de sua industrialização. Em 1941, o Japão já dominava as cidades de Xangai, Nanquim e Pequim na China e a região da Manchúria e a Indochina, área de grande interesse estratégico para os Estados Unidos. É importante destacar que o expansionismo japonês, como um todo, ameaçava o interesse dos estadunidenses na região do Pacífico. Em resposta ao expansionismo japonês, os Estados Unidos congelaram todos os bens dos japoneses e seus descendentes que residiam em seu território. Ou seja, todos os japoneses que habitavam os Estados Unidos, eles tiveram todos os seus bens congelados, inclusive as contas bancárias. Então, pessoal, além de tudo isso, os Estados Unidos ainda cortou o fornecimento de petróleo ao Japão, né? Então, quando a gente pensa aí no ataque do Japão a Pearl Harbor, então tudo isso já tinha uma causa, né? Já tinha uma divergência política já dos Estados Unidos contra o Japão. Então, pessoal, olha só. Durante os desafios de conciliação entre os Estados Unidos
eles buscaram uma forma diplomática de resolver o impasse gerado após os japoneses dominarem a região de interesse estadunidense. O Japão, por sua vez, queria acabar com a influência do país norte-americano na região. E no dia 7 de dezembro de 1941, empreendeu um grande ataque aéreo à base naval de Pearl Harbor. Né? Essa base estava localizada no Havaí. E assim ocorreu a entrada, né? Como foi a entrada dos Estados Unidos na guerra. Então, olha só, depois desse ataque dos japoneses, né, contra a base de Pearl Harbor, os Estados Unidos, né, retalhou pouco tempo depois contra as cidades de Hiroshima e Nagasaki, né? Jogou 2 bombas atômicas aí contra essas 2 cidades. E agora vamos falar sobre a reviravolta dos aliados. Então, pessoal, com a entrada dos Estados Unidos e da União Soviética na guerra, né? A União Soviética que tinha conseguido se livrar, acho que foi uma das primeiras derrotas de Hitler, foi que a União Soviética conseguiu se livrar do ataque, se livrar não, de driblar a entrada dos soldados nazistas no seu território. Eu já contei para vocês como que isso aconteceu em uma aula online. Então, já com Estados Unidos e União Soviética dentro da guerra, do lado dos aliados, né? Isso aí trouxe novos rumos e conflitos para a guerra. Então, pessoal, olha só. Resumindo aqui, né? No final de tudo, o triunfo dos soviéticos sobre os alemães, né, teve grande repercussão mundial e serviu de exemplo para as tropas aliadas em todas as frentes que tivessem, né, uma nova percepção de guerra, que a vitória seria evidente contra a Alemanha. Então, essa volta, vamos dizer assim, esse baile que a União Soviética deu na Alemanha, né? Isso serviu de força para todos os países que estavam apoiando o lado dos aliados, ok? Ainda tem muito assunto para a gente falar ainda aí sobre a Segunda Guerra Mundial. Um beijo para vocês e até a próxima aula.